Oi, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar um ramo de crisântemos no pano de prato. Vamos começar por essa folha, ela tá maior, inteira, mas aqui, se você perceber, a linha dessa tá por cima dela. Então, essa daqui, ela tem que ficar um pouquinho mais escura, é a nossa luz e sombra. Eu vou preencher com o verde kiwi, em seguida eu vou sombrear com verde pinheiro. E colocar a luz com o erva doce. A folha do crisântemo, ela é toda recortada, então evita deixar aquela linha reta, lisa, não feche as dobrinhas. Agora eu vou usar o verde pinheiro para fazer um pouquinho de sombra. Essa folha tá por cima, então essa de trás tem que ficar mais escura. Coloco um pouquinho e dou uma limpadinha no pincel. Agora eu vou definir para que lado que eu quero a luz. Eu quero que a luz pegue toda essa borda aqui, então eu vou passar aquela linha no meio, sempre de baixo para cima, porque o excesso da tinta vai ficar aqui. Agora eu vou puxar esse verde pinheiro que eu coloquei. Eu já tenho a folha sombreada. Se eu coloquei o verde pinheiro e puxei para lá, automaticamente eu venho do outro lado, na borda, coloco um pouquinho do verde pinheiro também e puxo nesse sentido, para dentro. Aqui a gente já tem definida onde vai a luz. Vou lavar o pincel, porque eu estava trabalhando com verde mais escuro. Agora eu pego erva doce e faço a mesma coisa ao contrário. Evita fazer linha reta. Então, coloque a tinta, porque a gente tem muitas entranhas, coloque a tinta e vai puxando. É só para dar uma sombreada, uma iluminada e não é para alisar muito. Deixa meio manchadinho. Se eu coloquei a luz aqui, eu vou colocar aqui, puxando para lá, de novo. Pronto. Agora, eu vou fazer essa daqui, mesmo processo. Só que eu quero que você perceba uma coisa. Essa tá por cima daquela. Então, eu preciso que ela fique com a luz, que é o erva doce, desse lado. Isso vai fazer um contraste. Aqui, a folha tá por trás do crisântemo, então eu não posso fazer isso aqui. Deixar uma linha reta, que depois vai ser difícil fazer o crisântemo. Então, onde tem uma linha, é onde eu vou puxar a pétala do crisântemo. Então, pelo meio, eu vou descer, olha como que vai ficar. Um pouquinho, eu já deixei um redondinho ali. Agora, eu vou trabalhar com verde pinheiro também. Nesse momento, você tem que prestar atenção. Ó, vou passar a linha no meio. Agora, se eu quero o claro aqui, eu tenho que puxar esse escuro para lá, porque o claro vem de lá para cá. Vou colocar aqui que você já vai entender. Escurecendo um pouquinho aqui também na base, porque aqui tá por trás do crisântemo, tá? Coloquei o verde escuro aqui, então eu tenho que colocar o verde escuro aqui. O verde escuro é o pinheiro. Lavo o pincel, porque eu vou passar do escuro para o claro. É um contraste grande, então se você não lavar o pincel, vai borrar. As cores vão se mesclar. Olha, aqui quero que fique bem claro. Isso vai mostrar que essa tá por cima daquela. A luz chega no que tá primeiro, o que tá por baixo fica sombreado, sempre. E aqui de dentro para fora, a gente coloca também um pouquinho do erva doce. Vou colocar uma dobrinha aqui. Olha a dobrinha, saio da linha, cresço, volto e fecho aqui na linha.
Eu vou preencher todas as folhas, depois eu volto fazendo a luz e a sombra delas, para você poder me acompanhar. Agora nós vamos colocar as sombras nas folhas. Bom, vou começar e vou concluir. Essa daqui, ela tá por trás, então vou fazer uma sujeirinha com verde pinheiro aqui, tá? Agora eu passo a linha no meio, quero que a luz chegue de cima para baixo, então eu vou puxar o escuro para cima. Já coloco o escuro aqui de novo. Pinceladinha, sem esquecer que não pode ficar uma linha reta. Agora eu vou colocar nessa daqui. Coloquei a linha, também vou puxar para fora. E aqui vou puxar para dentro. Essa daqui, a mesma coisa. Agora eu vou pegar um pouquinho do erva doce e vou iluminar de fora para dentro, sem passar duas vezes no mesmo lugar, para evitar que a tinta se misture e você não tenha ranhura. Agora aqui dentro, coloco a tinta e puxo para cá. Veja que eu não cheguei aqui com a luz, porque essa área é a área de sombra, então tem que ficar um pouquinho mais escuro. Aqui é a mesma coisa. Aproveite essas áreas claras. Nunca puxe a luz em cima da sombra, não. Ponha sempre no lugar onde já tá o verde kiwi, que é o tom mais claro que a gente tá usando. Essa daqui, ela tá dobrada. Então, eu fiz assim, eu preenchi a parte de trás. Eu vou colocar um sombreado toda a borda aqui. Esse é um espaço, então nesse espaço eu preciso ter luz e sombra. Então eu tô colocando a sombra, você pode encher tudo se quiser, mas provavelmente por ser uma tinta, a tinta tá escura, vai perder o risco. Então faça assim, uma metade, puxe a sombra para fora. Vou colocar o kiwi agora. Tá. Agora, nessa outra metade, eu faço exatamente a mesma coisa. Eu coloco a tinta embaixo e puxo para cima. Agora eu faço o contrário com o erva doce, que é a nossa luz. Coloco aqui e puxo para dentro. Aqui também. E aqui é a mesma coisa, coloco ali e puxo para dentro. Você vai ter uma folha dobrada, toda retorcida. Pronto. Nós vamos começar os crisântemos. Então, eu vou começar nesse daqui. Eu vou usar o rosa bebê, tá? Olha, eu pego a tinta com o pincel assim, ó, de pé. Eu coloco no pano também o pincel de pé e dou uma puxadinha para dentro, de fora para dentro. Vou pegar um pouquinho de púrpura e vou bater aqui. Ó, fiz uma sujeirinha em cima do rosa. Esse daqui, eu vou começar com o púrpura aqui. Veja que eu tô acompanhando o risco de fora para dentro. Bato o pincel e puxo. Chegou aqui no meio, eu vou começar, sem lavar o pincel, eu vou começar com o rosa bebê. Eu vou terminar com o rosa bebê. O segredo tá, pegue tinta bastante no pincel, bata ali na ponta e puxa. Tá, agora vamos fazer esse daqui. Eu já vou introduzir mais uma cor nesse daqui. Eu vou começar com rosa bebê desse lado. Sempre a gente vai colocar o rosa bebê desse lado, porque é o lado da luz, que eu elegi para ser a luz. Ó, embaixo pode ficar preenchido, mas na pontinha precisa ficar separado. Tá, vim até o meio. Agora eu vou começar
um pouquinho do púrpura. Bato aqui em cima e puxo até embaixo. Agora eu já vou passar pro uva. Aí, o crisântemo, a gente tem que dar uma ajeitada nele às vezes. Acho que eu posso pôr um pouquinho mais de púrpura aqui, na base. Agora eu vou pegar o branco. Do mesmo jeito, pego a tinta com o pincel bem de pezinho, vai ficar tinta em toda a volta do pincel. Coloco bem na ponta e dou uma puxada. Não precisa desenhar até embaixo. Se você tem agilidade, coloque e dê aquela pincelada rápida, levantando o pincel. Pronto. Quanto mais despetalado ele ficar, mais interessante. Agora nós vamos para esse aqui. Começo aqui com rosa bebê. Tem uma pétala comprida. Outra comprida. Outra. Veja que eu não tô preenchendo aqui embaixo. Eu vou fazer isso agora com o púrpura. Chego aqui, dou uma sujadinha, sempre seguindo a linha do crisântemo, não pode cruzar. A não ser que seja uma outra pétala. Aqui já vou passando pro púrpura. Uma grandona aqui. Sobraram duas aqui, vou colocar uva. Aqui vou dar, embaixo vou dar uma escurecidinha com uva, em cima do púrpura só, não vou entrar em cima do rosa bebê ali com outra cor que era o púrpura. Pronto, limpei bem o pincel. Agora eu vou usar um pouquinho do branco. Pro rosa bebê, eu uso o branco. Pincelada. Cheguei aqui na divisão, acabou o rosa bebê, começou o púrpura, eu começo a iluminar com o rosa bebê. Terminei o púrpura, vai começar o uva, começo a iluminar com o púrpura. Isso evita que fique aquele crisântemo que você põe uma cor e passa branco em cima e ele fica chapado. Ele não fica com relevo. Então, qual é a sequência da nossa luz e da nossa sombra? Eu vou organizar aqui. Aqui tem o ponto máximo de luz e aqui o máximo de sombra. Então, você começa a luz, vamos separar. Se você começa a preencher com o rosa, passe para o púrpura, do púrpura passe para o uva. Quando você termina de preencher as pétalas, aí você volta iluminando. No rosa bebê, você ilumina com o branco. No púrpura, você ilumina com o rosa bebê. E no uva, você ilumina com o púrpura. Acho que deu para entender. Se não, vamos seguir mais uma aqui. Agora nós vamos pintar esse aqui, que é o maior. Eu vou colocar um pouquinho, aqui onde está o miolo, eu vou colocar um pouquinho do uva. Dar uma puxadinha assim para fora, que eu quero que essa área aqui fique bem escura. Não coloque uma linha reta, coloque assim crespinho, tá? Eu vou começar com o rosa bebê, desse lado. Bato o pincel lá fora, bem gordo de tinta, puxo pra dentro. Aqui também.
E depois nós vamos iluminar com o branco. Vou colocar aqui. Eu vou colocar só a parte de trás. Depois a gente põe a parte da frente. Aqui, nessa altura, eu já vou começar a passar pro púrpura. Esses aqui ainda são de trás. Esse daqui é uma pincelada que tá na frente, então a gente vai fazer esses aqui de trás primeiro. E aqui, no final, eu já vou usar um pouquinho do uva também. Agora, eu vou dar uma iluminadinha com o branco nessas aqui de trás, mais pra ponta. Agora, eu venho iluminando essa de púrpura com rosa bebê. E aqui, eu vou dar uma clareadinha com um pouquinho do púrpura, nas duas últimas. Agora, eu vou começar a etapa, a parte da frente. Essa parte aqui, todas essas pinceladas, elas estão na frente daquela de trás. Então, a gente vai pegar o rosa e vamos começar desse lado também. Aqui parece que vai dar pouca diferença, mas não vai não. Olha, aqui a gente já começa a perceber. Não pode deixar nenhum buraquinho. Aqui eu já vou começar a passar para o púrpura. Ó. Vou terminar aqui com o púrpura, nessa última pincelada que tá bem arredondada. Vou sujar isso aqui, olha que legal, quando a gente mescla as cores. Eu vou pegar um pouquinho de uva e vou dar uma batidinha, só para quebrar as perninhas daquelas pétalas ali. Agora, com o branco, eu vou dar uma iluminada aqui. Você viu que vai ficando uma sobreposição de cores. Mas nunca, se essa pincelada tá assim, não ponha reto. Sempre procura o movimento da flor. Mais uma aqui. Bem tortinho. Acho que aqui ficou muito branco. Eu vou sujar com um pouquinho do púrpura. Viu que o crisântemo às vezes precisa dar uma ajeitada. Agora nós vamos fazer essas partes aqui. Você vai colocar o verde kiwi. Verde kiwi. Esse daqui, ele fica mais redondinho, porque é um botãozinho que ainda não abriu. Esse daqui, você tem que terminar aqui em cima serrilhado. Olha, tem umas pontinhas. Agora, nós vamos fazer uma sombra. Toda sombra a gente tá procurando deixar desse lado. Então, a sombra vai desse lado, embaixo. Essa sombra você coloca ela na borda e vem limpando o pincel de forma arredondada, porque isso daqui é redondo. A gente quer que ele fique altinho, então a gente precisa caprichar na luz e na sombra. Do lado de cá, a gente vai dar umas pinceladas com o erva doce. Olha como ele vai ficar bem redondinho. Mais clarinho ali, mais clarinho aqui, pinceladinho. Vou colocar o verde nos outros. Aqui eu vou passar um pouquinho mais de
verde claro na folha. Pronto, ela já ficou por cima. Agora a gente vai fazer os cabinhos. Mesma coisa. Você vai usar uma luz e vai usar uma sombra, as mesmas cores. Só que você vai pegar a tinta com um pincel bem de pezinho, um pincel aparado, e você vai colocar ali e você vai puxar esse cabinho. Evite fazer com pincel zero, porque vai ficar muito certinho e a gente não quer que ele fique certinho. Aqui, esse continua aqui. Se ficar assim falhadinho, você pode voltar com a tinta, olha, de baixo para cima. Mas cuidado para não fazer um galho. E se fizer um galho, põe um botão lá na frente. Aqui ele vai passar no meio e vai sair aqui. Esse cabinho é o cabinho da folha. Cabinho comprido com a folha, mas é o cabinho da folha. Aqui a gente tem o cabinho desse crisântemo aqui. Aqui sai a folha. Aqui a gente tem mais um. Esse daqui precisa ter um correspondente aqui embaixo. Esse também precisa passar. Essas partes pequenas, se você quiser fazer com pincel zero, pode fazer. Aqui embaixo a gente tem vários cabinhos. Aqui eles todos se juntaram, porque o laço tá prendendo, mas saíram algumas pontinhas. De preferência o mesmo tanto que terminou aqui, você passa pro lado de cá. A gente vai dar uma iluminada nesses cabinhos assim. Você pega o erva doce agora de um lado só do pincel. Esse lado tá sem tinta, esse tem tinta. Deita assim o pincel e vai encostando, dando uma batidinha com a tinta pra cima. Não é uma linha reta, é só uma manchinha. Parece que não, mas dá um efeito bem legal. Terminando essa parte, a gente vai fazer o laço. Eu vou preencher com azul Caribe inteirinho. Nós vamos iluminar as partes do laço onde a fita tá torcida ou tá cruzando com outra. A gente vai começar aqui. Na ponta, eu vou colocar um pouquinho do branco e vou puxar pra cá. Aqui a gente tem uma torcida. Então, o que eu vou fazer? Eu vou puxar essa parte aqui. Ó, vou emendar ali. Aqui ficou escurinho. Nessa parte, essa fita tá por cima dessa e dessa. Então, aqui vai ficar um pouquinho mais claro. Do lado de cá também. A gente dá uma pincelada e dá uma disfarçada com o pincel. Não é para preencher tudo de branco, é só para mostrar que tá por cima. Aqui a gente tem também uma dobra. Então, eu vou pegar a tinta aqui, ó, desse gordinho, e vou atravessar aqui. E vou esfumaçar para esse lado. Esse lado aqui, nesse gordinho, também vou colocar um pouquinho de luz. Aqui, a fita não torceu, então eu vou colocar um pouquinho de luz desse lado e um pouquinho desse lado, bem no gordinho. Aqui, a gente tem também uma dobra. Vou colocar a tinta aqui, quero que essa parte fique por cima. Desse lado de cá, outra dobra, vou fechar aqui, ó.
esfumaciando para trás. Essa parte gordinha eu vou pôr um pouquinho de luz. Aqui a gente tem um encontro de duas. Eu vou passar essa perna aqui por cima. Aqui a gente tem um encontro, uma dobra, né? Vou passar o branco ali assim, esfumaciando pra cá. Aqui na pontinha, outro, eu vou passar essa parte por cima. Sempre o que passou o branco ficou por cima, o outro ficou escurinho, ficou por trás. Um pouquinho aqui na ponta. Esse lado aqui também, vou pôr um pouquinho de luz aqui. E aqui no meio eu vou pôr uma pinceladinha assim, só uma pinceladinha de branco. Aqui a gente tem também um encontro, então vamos pôr um pouquinho. Você agora vai fazer o acabamento na folha. Você vai pegar o pincel 0, você vai pegar a tinta verde pinheiro e vai fazer aquele falso contorno. Você vai pôr um risquinho no meio, você vai puxar algumas hastes, não puxe muitos, no máximo 2 de um lado, 3 do outro, tá? Esse acabamento faz ficar bonito. Quando você faz um e não faz o outro, você pode ver a diferença. Não é um contorno pesado, tá? É algum detalhe que você coloca. Olha, vou fazer mais essa folha para você ver. Aqui, porque a gente precisa de um reforço para mostrar que tá por cima. A ponta, a dobrinha, as hastes do meio. Pouquinho aqui, pouquinho aqui. Pronto. Nesse cálicezinho aqui onde segura o crisântemo, você pode fazer alguma coisa aqui também, ó, principalmente aqui na área de luz, que não aparece, parece que sem acabamento. Então você pode fazer, ó, um acabamento assim, bem de leve. Vou colocar ainda uns pontinhos com amarelo canário aqui dentro. Esse é o miolo do crisântemo. Pronto. Agora que já tá mais ou menos seco, olha como eu vou acrescentar um pouquinho de luz nas áreas que a gente já determinou. Vai aparecer, vai ficar bem mais claro. Como a tinta de baixo já tá quase seca, agora essa tinta, que é a mesma que eu usei no primeiro, ela vai ficar da cor real, ela não vai se misturar com a de baixo. Olha a diferença, essa daqui eu já coloquei e aqui ainda não. Pronto, agora você espera secar pra gente poder trabalhar o fundo, que nós vamos trabalhar o fundo aquarelado. Concluindo as folhas e as flores, nós vamos deixar o fundo para fazer uma outra oportunidade. E eu vou mostrar para você como fazer um barradinho no pano de prato também, sem precisar costura.